Um abraço para você que se liga na Itatiaia. Estou aqui hoje com uma entrevista super especial, recebendo um técnico brasileiro que trabalha no futebol mexicano. Gustavo Leal tem 37 anos, vai falar com a gente, claro, sobre essa experiência pessoal e profissional dele no México, mas vai contar também sobre o novo técnico do Cruzeiro. Gustavo já enfrentou o Nicolás Larcamón lá no México, e ele vai falar disso daqui a pouquinho, mas antes, deixa eu dar aqui as boas-vindas ao Gustavo na Itatiaia. Satisfação falar com você, Gustavo. Um abraço. Satisfação minha, Guilherme, falar com você. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre que precisar, vou estar aí à disposição. Vamos lá então, para a gente começar logo esse bate-bola. Gustavo, você está no México tem quanto tempo? E como é que foi essa sua trajetória até chegar no futebol mexicano? Como é que surgiu essa possibilidade na sua carreira? Conta um pouquinho pra gente. Eu estou no México, vai completar 2 anos agora em fevereiro, 1 ano e 10 meses, né? Eu comecei a minha caminhada em 2006, aqui na minha cidade, num clube chamado Serrano Futebol Clube, que acabou de subir agora da terceira para a segunda divisão do Campeonato Carioca. É, Foi onde eu dei meus primeiros passos. Depois tive uma passagem de 5 anos e meio no Fluminense, onde eu trabalhei. A maior parte desse meu período no Fluminense foi em Xerém, nas categorias de base, mas ali eu passei por quase todas as categorias, do sub-11 até até o profissional. Durante esses 5 anos e meio, eu fiquei um ano na Eslováquia, num projeto do Fluminense chamado STK Fluminense Chamorim, que era uma filial do Fluminense, um clube que o Fluminense tinha na Eslováquia. Tive uma passagem rápida pelo Botafogo também. E depois desses 5 anos e meio de Fluminense, eu comecei a trabalhar na seleção brasileira, no projeto olímpico. A gente disputou o pré-olímpico, primeiro classificando a seleção brasileira e depois, no segundo momento, ganhando o ouro olímpico no Olimpíadas de Tóquio, que foi uma grande conquista para a gente. E logo depois das Olimpíadas, eu vou para o México, chego em fevereiro de 2022, no primeiro momento como auxiliar do André Jardine, já para o Atlético de São Luís, e no final do terceiro torneio que a gente fez juntos, o América faz um convite para o André ser o treinador do América, e nesse momento a diretoria para eu ficar e tocar o projeto Atlético de São Luís. Era uma coisa que, durante a maior parte da minha carreira, eu sempre fui treinador, com alguns trabalhos como auxiliar. Sempre deixei isso muito claro para o André Jardine também, quando me convidou para estar na seleção, de que em algum momento eu deixaria essa função auxiliar para voltar ao que eu sempre gostei de fazer e que eu sempre me preparei para fazer, que é ser treinador. E acabou surgindo essa oportunidade, com o aval dele também. Ele acabou seguindo para o América e eu fiquei no Atlético de São Luís. Bacana, uma experiência legal, jovem, mas bem rodado, né, Gustavo? Passando aí por vários clubes importantes. Mas eu queria que você falasse sobre essa relação México-Brasil, o que que você viu de mais diferente, como é que é o futebol aí. O brasileiro consome ainda pouco do futebol mexicano, né? Eu me recordo que passamos a consumir um pouco mais depois que alguns clubes mexicanos começaram a disputar a Copa Libertadores. E claro, com a internet, com a globalização da informação, a gente consegue ter mais informações vindas daí. Agora outros canais fechados também, eles têm transmitido jogos importantes do Campeonato Mexicano. Mas como você que está aí vê essa diferença, o que que tem de similaridade, o que que tem de singularidades, queria que você comentasse. O campeonato mexicano eu acho muito legal para o torcedor acompanhar. É um campeonato que, assim como o campeonato brasileiro, inicia e você não tem ideia de quem vai ser campeão. Todo torneio tem 6, 7 equipes que aparecem ali como possíveis campeãs daquele torneio. É um torneio dividido em duas fases, né? A primeira fase regular, onde todo mundo joga contra todo mundo, e uma segunda fase de mata-mata. Então tem aquela emoção do mata-mata. Eu acho que para o torcedor fica bastante atrativo ter essa situação do mata-mata. O campeonato mexicano, ele tem um calendário bastante mais tranquilo do que o campeonato brasileiro. A gente normalmente joga uma vez por semana, é raro jogar 2 vezes por semana. Ele é dividido em apertura e clausura. Então, o primeiro semestre a gente joga o clausura e o segundo semestre a gente joga o apertura. Então isso te possibilita também tá sempre vivo no campeonato, sabe? Porque você acaba ali
maio mal num campeonato e em julho já está começando um campeonato seguinte, todo mundo zerado, onde você consegue escrever uma nova história, você consegue um tempo interessante de trabalho entre um torneio e outro, você sempre consegue fazer uma pré-temporada, dentro do torneio também, por você jogar uma vez por semana, você também consegue trabalhar bem a semana, recuperar bem os jogadores, então é uma experiência bastante diferente do Campeonato Brasileiro, mas muito interessante e, na verdade, que eu estou muito feliz disputando a Liga MX. É muito legal, você fala com propriedade, claro, e tem um brilho nos olhos, né? Porque é uma grande oportunidade que você está vivendo. O futebol mexicano também, você falou da parte cultural, não só do país, mas ele é um futebol também globalizado, né? Tem muitos atletas argentinos, tem atleta de outros continentes também. Eu queria que você falasse dessa parte econômica. Como é a parte econômica do futebol mexicano, comparando, claro, com o nosso futebol aqui, o brasileiro? A gente vê que muitas mudanças estão acontecendo aqui com a tentativa de criação de uma liga, um aporte multimilionário de dinheiro nos clubes. Mas como é que é essa parte do futebol mexicano? Como é que é o dinheiro? Como é que o dinheiro rola aí no futebol? É uma liga economicamente bastante interessante, que consegue contratar muitos jogadores. É, hoje você é permitido 9 estrangeiros por equipe, e quase todas as equipes lotam os seus 9 estrangeiros. São raras as equipes que não usam todas. A minha equipe mesmo é uma que usou nesse último torneio 8 estrangeiros, deixou uma vaga em aberto, mas normalmente as vagas são preenchidas por todos. Muitos jogadores europeus jogando aqui, a gente talvez o caso mais emblemático seja do Gignac, do atacante francês que joga no Tigres, acabou de ser vice-campeão agora, é um jogador que já está há muitos anos lá. No meu clube mesmo tem o Nai Bilbao, que é um espanhol, tem o Sebastián Salamons, que é um francês. Então é uma liga que consegue trazer jogadores da Europa, é uma liga que tem muitos jogadores de seleções sul-americanas, sabe? No meu time mesmo tem um venezuelano, o John Murillo, que é da seleção venezuelana. Então, muitos jogadores saem da Liga Mexicana nas datas FIFA para jogar pelas suas seleções. É uma liga que movimenta bastante dinheiro, é, paga bons salários aos jogadores. Então, é uma liga que consegue competir bem com outras ligas em relação a isso, do que pode oferecer ao jogador. E você acabou fazendo um caminho contrário, né, em relação ao futebol brasileiro. Os estrangeiros estão invadindo o Brasil, né? A gente tem muito técnico argentino, português, né? Nessa temporada de 2023 também a gente teve aí Luiz Castro, teve o Pepa no Cruzeiro, também depois no Botafogo houve uma troca entre portugueses. E você se adaptando aí ao futebol mexicano, como é que tem sido essa sua adaptação? Você era técnico aqui, depois passou a auxiliar, como treinador, como é que tem sido essa sua experiência aí no São Luís? Sim, você tocou num tema importante. Eu acredito nessa globalização do futebol, sabe? De cada vez mais treinadores de diversas nacionalidades trabalhando em diversos países. Eu sou a favor do profissional competente, independente da nacionalidade dele, independente do histórico dele de ter sido ex-jogador ou não, independente da idade. Para mim, os mais competentes têm que estar nos melhores postos. Eu sempre tive isso na minha cabeça, sabe? Eu acho que durante um tempo o treinador brasileiro teve um mercado interessante fora do Brasil, depois acabou ficando só com o mercado brasileiro, e aí nesse momento, quando os treinadores estrangeiros começaram a concorrer com a gente no mercado brasileiro, as coisas ficaram um pouco mais apertadas, mas independente disso, eu sempre tentei traçar o meu planejamento de carreira, sempre coloquei na minha cabeça da importância que seria ter 2, 3 mercados de trabalho, até estudando a carreira de outros treinadores que têm uma carreira longa, eu vejo que os caras têm mais de um mercado de trabalho. Um desses treinadores que eu estudei um pouco a carreira foi o Sampaoli, que trabalhou, é um argentino que trabalhou 10 anos fora da Argentina até ter a sua primeira oportunidade na Argentina, que foi justamente na seleção argentina. Então, mais uma vez, eu acredito nesse futebol globalizado. Sempre tive na minha cabeça trabalhar em outros centros, tanto que já tinha trabalhado uma vez na Eslováquia, agora essa oportunidade no México. Então, para mim, tem sido muito boa. Eu me preparei muito para essa transição, a questão da língua, a questão da preparação geral de gestão de pessoas, a preparação mais técnica de treinamentos, de parte tática. Então, eu me sentia muito preparado no momento que apareceu essa oportunidade.
e graças a Deus eu já consegui colher frutos interessantes nesses primeiros 6 meses pela campanha que a gente conseguiu fazer dentro desse torneio. Você tocou logo no ponto que eu já trataria com você, justamente sobre as suas conquistas, né? Um time que está em ascensão, não podemos dizer que não é aquele grande time, né, conhecido do futebol mexicano. Vocês estão trabalhando para elevá-lo a essa condição, mas você chegou a liderar o campeonato, você teve jogos importantes, inclusive contra o León, que era o time do Nicolás Larcamón. E é isso que eu queria tratar com você agora. Como é que foram esses embates? Você venceu com o São Luís, se não me engano, na primeira fase por 3-0, e depois teve um play-in que vocês venceram também por 3-2. Então foram 2 jogos, pelo menos 180 minutos. Então deu para você estudar bastante o seu adversário. Como é que era esse León do Larcamón? O que você pode contar para o torcedor do Cruzeiro sobre a parte tática do treinador, sobre o comportamento dele? Depois a gente vai entrar nessa parte mais beirada de campo, mas dentro das 4 linhas, como é que você enxergou esse León montado pelo Nicolás Larcamón? O Larcamón, ele é um treinador bastante singular. Era sempre difícil jogar contra as equipes dele, tanto da época do Puebla quanto depois no León, porque era uma coisa diferente, sabe? Não era, ele sai um pouco do senso comum de alguns trabalhos. Ele é um treinador que tem um time muito intenso, o time dele é muito intenso o tempo inteiro, tenta pressionar alto sempre. É difícil você receber a bola jogando contra ele com espaço, sabe? Sempre que você recebe a bola, tem uma marcação chegando junto. Os caras são incansáveis, assim, é um time bastante intenso fisicamente. Ele é um treinador que, por muitas vezes, busca uma referência homem a homem de marcação, então isso também, às vezes, é chato, sabe? Porque você sempre que tem a bola, tem alguém te pressionando, você não consegue achar tantos espaços para se posicionar bem no espaço, para mover o bloco do adversário, encontrar os espaços, os melhores espaços para você progredir em campo. Sempre tem alguém colado em você, então sempre eram jogos muito difíceis. Uma equipe que nunca se entregou, independente de quanto estava o resultado, de como estava a condução do jogo. Era uma equipe que lutava até os minutos finais. Tem um jogo agora do finalzinho do torneio, se eu não me engano, Leão e Puebla, que termina 4-3 ou 5-4, se eu não me engano, com muitos gols nos minutos finais, o que reforça isso de ser uma equipe que não se entrega até o último minuto. Então, acho que o que mais me chamou a atenção no trabalho do Larcamón, esse período que a gente esteve junto no México e que jogou contra, são esses pontos. Aquele time que joga com uma linha de 5 atrás, tem 2 jogadores mais, digamos, incisivos, é como se fosse um 3-5-2, com aqueles volantes que também aparecem muito no campo ofensivo, pisando na área. Como é que é a movimentação dos atacantes? É mais ou menos isso, né? Um time que tem uns pontas bem agressivos, uns zagueiros que também se adiantam dentro do campo defensivo. A estrutura é mais ou menos essa, né, Gustavo? Isso, esse último, ele jogou durante muito tempo, eu acho que a maior parte do tempo que a gente teve junto aqui, ele jogou com 3 zagueiros, com linha de 5, é exatamente isso como você falou, os zagueiros com liberdade para progredir, então se o zagueiro tem espaço para avançar ao campo adversário, ele avança, independente de até onde vai, por vezes chegando na intermediária ofensiva. Nesse último torneio ele oscilou entre 3 zagueiros e linha de 4, acho até que ele terminou. Eu não vi os últimos 2 jogos dele contra o América, que foram os jogos que ele foi eliminado e saiu. Mas nos últimos jogos do torneio, a grande maioria já foi com linha de 4, ele mudou em relação a isso. Mas é isso que você falou, os jogadores sempre muito agressivos com e sem a bola, sabe? Pontas que tentam buscar 1 para 1, uma área sempre muito cheia. Então, chegou a jogada pelo lado, você vai ter no mínimo 3 jogadores sempre preenchendo a área no momento do cruzamento. É uma equipe que tem um volume e uma intensidade de jogo interessante, tanto que foi a equipe campeã da Conca Champions e que acabou de disputar o Mundial agora, esse Mundial que vai jogar a Fluminense City a final. Trabalho de goleiro é aquilo que a gente já tá vendo mesmo, né? Nesse futebol moderno, o goleiro também que saiba jogar com as pernas, o goleiro que tem um bom passe, uma boa saída de bola, não só com a mão, mas também com o pé. O goleiro joga mais adiantado. Como é que funciona isso dentro do time dele, Gustavo?
Ele por muitas vezes fazia uma saída em três, principalmente quando ele jogava com três zagueiros, então um zagueiro já bem próximo ali do goleiro para fazer uma saída em três, por vezes tentando jogar apoiado, mas também se em algum momento está muito pressionado e não se sente confortável, alonga essa bola buscando ou o 9, ou caso eles estejam jogando com dois jogadores mais de referência na frente, buscando um desses dois jogadores e já com a aproximação dos demais jogadores ali para uma segunda bola, para uma bola profunda, caso o atacante deles tenha êxito ali numa casquinha, alguma coisa assim. Mas na maioria das vezes ele dificilmente já logo no tiro de meta tirava o time e quebrava a longa. Ele sempre tentava sair, nem que no primeiro momento saísse curta, rodasse ali de um zagueiro para o outro e já alongasse ela, mas sempre tentando jogar apoiado, sempre tentando fazer o time sair construindo desde trás. Então, a gente pode dizer que a grande potencialidade dos times dele é essa que você falou, de ter um jogo mais incisivo, um jogo de pressiona lá em cima, que tenta abafar o adversário. E o que a gente poderia tratar caso você tenha enxergado uma deficiência assim? Deixa muito espaço pelo time atacar bastante, é um time que deixa espaço pelas laterais, é um time que deixa o adversário, quem sabe, com algum espaço no meio-campo para criar. Eu queria que você falasse a respeito disso também. Eu acho que assim como todo time que marca por vezes individual, no momento que você consegue romper uma dessas marcações, você complica o restante do sistema, porque alguém tem que sair para fazer a cobertura, esse alguém saindo para fazer a cobertura é alguém que ficou sem marcação, e assim vai gerando um efeito cascata, até que você consegue encontrar um jogador livre numa zona importante do campo, onde você consegue levar algum perigo do adversário. Então, talvez esse pelo menos as vezes que eu tentei jogar com ele, foi mais ou menos por esse caminho que eu tentei ir, sabe? De alguma maneira quebrar essa marcação individual, por vezes com o uso do terceiro homem ali para ganhar as costas do cara que marca, porque quando você tem uma marcação individual, chega um momento que o jogador ele tem que dividir a atenção entre ver a bola ou ver o jogador que ele está marcando. E claro que em algum momento ele vai olhar para a bola, e era justamente nesse momento que a sua marca olhava para a bola que eu pedia para o nosso jogador ganhar as costas do seu marcador para tirar a referência do homem a homem dele e a gente conseguir fazer um terceiro homem, uma triangulação, alguma coisa para receber essa bola livre, porque a mesma coisa, o mesmo pensamento de quando você ganha um duelo através de um drible, alguma coisa assim. A partir do momento que algum dos nossos jogadores estava livre, alguém ia ter que sair para fazer a cobertura e ia gerar um espaço mais interessante nas costas desse jogador, até que a gente conseguisse progredir em campo e chegar à baliza adversária. No jogo do play-in, o nosso primeiro gol foi uma jogada, se vocês buscarem a imagem, vocês vão ter claridade nisso. É uma bola que a gente está saindo apoiado, a bola chega até o meu goleiro, eles sobem para pressionar, a gente consegue, através de uma sequência de passes ali, quebrar a pressão no primeiro momento e aí gera um espaço pelo nosso lado esquerdo, onde aí começa a ter que sair as coberturas e gerar outros espaços até que a gente consegue um cruzamento de terço final ali, um cruzamento para trás e consegue fazer o nosso primeiro gol. São características que você deixou bem explicado, acho que está bem didático para quem está nos acompanhando entender. E você também me parece um profissional bem tranquilo, né? Como é que você é ali na beira do campo? Porque daqui a pouquinho você vai contar o que você viu do Larcamon. Mas antes eu queria que você falasse das suas características, né? Aqui nós estamos batendo um papo, tô vendo um Gustavo super tranquilo, falando bem e tal, mas no campo você é mais bravo, cobra bastante. Como é que é a sua característica? Não, eu sou tranquilo. Eu cobro no treino, tenho para mim que a gente tem que fazer o dever de casa bem feito. Então, no treino eu cobro, no treino eu paro, no treino eu volto 5 vezes se tiver que voltar, eu falo com o jogador 20 vezes se tiver que falar, busco caminhos diferentes para passar a mesma informação para o jogador para que ele compreenda. Então, no treino, sim. E a partir do momento que eu chego no jogo, eu já estou com o dever de casa feito, os jogadores já sabem o que tem que fazer. A gente tem uma ideia de jogo bem clara, e aonde cada minuto do nosso treinamento é voltado para essa ideia de jogo, justamente para a gente otimizar tempo, para a gente não gerar dúvida na cabeça dos jogadores. Então, quando chega no jogo, eu tento me manter equilibrado para passar uma confiança para os jogadores também, sabe? Para que eles possam desenvolver o jogo deles, para que eles tenham liberdade, inclusive, de arriscar e errar por vezes, não tem problema nenhum.
A questão é o que a gente vai fazer depois que a gente erra, sabe? Então, como a gente vai corrigir esse erro, como a gente vai reagir, como a gente vai recuperar. Então, eu deixo os jogadores bem à vontade e eu também bem à vontade para jogar dentro dessa nossa ideia de jogo, dentro disso que foi trabalhado durante a semana. E também é um momento que eu tento jogar com o que eu posso jogar. Então, claro que se em algum momento eu tiver que motivar algum jogador, eu vou motivar. Se eu tiver que cobrar algum jogador, eu vou cobrar. Mas eu tento também ficar mais neutro e mais equilibrado para enxergar o que está acontecendo no jogo, se o jogo que está se apresentando é o jogo que a gente tinha pensado antes que se apresentaria, se tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar, se tem algum caminho que eu estou enxergando e talvez os jogadores não estão enxergando, para que eu possa fazer essa comunicação chegar para eles e a gente começar a utilizar um pouco mais esses espaços, esse caminho que a gente encontrou. Então, normalmente eu sou mais tranquilo. Sou tranquilo. Posso me colocar como tranquilo na beira do campo. Deu uma rateada no final aí, mas eu vou acreditar em você. Brincadeira. E o nosso querido Nicolás Larcamon? Aqui no Brasil, a gente pesquisando sobre algumas características dele aí também na beirada do campo, acho que um ponto que há de se destacar é o temperamento dele, né? Argentino, a gente sabe como é que é. É um cara mais quente ali dentro do campo. Como é que você enxergou o comportamento dele com os atletas? Era muito mais cobrança? Ele ficava mais na beirada gesticulando? Ou tinha o apoio, quem sabe, do auxiliar? Ou era ele mesmo que ficava ali cobrando dos atletas dele? Não, o Larcamon é um treinador muito intenso, não só ele, como toda a sua comissão técnica. São muito participativos durante muitas vezes do jogo. Vai ser muito comum você ver ali os dois auxiliares dele falando com ele na beira do campo, conversando muito, por vezes junto ali, olhando o iPad com as imagens do jogo. Por muitas das vezes também o auxiliar na beira do campo, passando alguma informação. Ele e os seus auxiliares são muito intensos, assim como é a sua maneira de jogar também, sabe? De ser agressivo com e sem a bola, de querer pressionar o tempo inteiro. Isso também reflete na beira do campo ali de um treinador bastante intenso, que fala quase que o jogo inteiro, que joga junto, que por vezes recebe seus cartões amarelos ali também, mas contra a gente nunca passou do ponto, sempre foi um cara muito ético, assim, muito educado e, claro, na hora do jogo ali ele defende o lado dele, ele quer ganhar e ele acaba sendo um treinador bastante intenso ali na beira do campo. Você tá desde 2021, né, aí no México, é isso? 2022, fevereiro de 22. Fevereiro de 22. Então você não encontrou o Paulo Pesolano, né? Aí ele trabalhou no Não, Pachuca e depois veio pro Cruzeiro. Mas você conseguiu acompanhar alguma coisa do Paulo Pesolano aqui no Brasil? pouco, muito pouco. Se eu fosse fazer qualquer análise, seria leviana da minha parte, porque muito pouco. Que eu ia justamente tentar ver se a gente traçava um Um paralelo em comparativo. relação ao Pesolano e ao Larcamon, mas eu não vou embarcar você nessa não, porque Não, fico te depois devendo vou te essa, colocar porque você numa furada, não. Prometi que não ia fazer isso, então a gente vai seguir com o nosso script. E eu queria, pra gente finalizar, Gustavo, claro, antes de agradecê-lo pela atenção e por tirar esse tempo para atender toda a audiência de Minas Gerais que está acompanhando esse conteúdo, é para você falar se você tem visto ou acredita que mais brasileiros possam ir para o futebol mexicano, ter sucesso, ainda mais agora, né? Depois do título do Jardine, muita coisa do México está chegando aqui para a gente no Brasil. Eu queria que você falasse dessa expectativa. É, eu acredito que não só no México, mas eu acredito que na América Latina em geral, a gente tem profissionais muito competentes e muito capacitados para realizarem bons trabalhos. Assim como no México tem o Jardine, a gente acabou de vivenciar no Peru também o Thiago Nunes no Sporting Cristal, e saiu o Thiago Nunes abrindo a porta para outro brasileiro, para o Anderson Moreira. Então eu fico muito feliz com esse movimento. Gostaria muito de ver mais treinadores brasileiros na Liga Mexicana, do mesmo jeito que eu gostaria de ver mais brasileiros na Liga Peruana, na chilena, na paraguaia, na uruguaia, sabe? Eu acho que a gente tem uma nova geração de treinadores brasileiros muito preparados, muito competentes, que podem desempenhar grandes trabalhos, e eu acho que isso já está começando a acontecer. É, o André Jardine acabou de ser campeão do Campeonato Mexicano, então eu acho que mais do que isso para
carimbar essa competência do treinador brasileiro, do profissional brasileiro, não existe. Então, é uma coisa que eu também, sempre que tenho a oportunidade de conversar com os treinadores que eu conheço, eu sempre falo isso, sabe? Que a gente tem que futucar mais o mercado latino-americano em geral, e eu gostaria muito de, muitas vezes, olhar para o banco do outro lado e ver um treinador brasileiro ali também. Eu acho que seria bom para a nossa classe e seria bom para o futebol também, porque o treinador brasileiro ele é competente e ele sabe trabalhar. O treinador brasileiro ele é mais valorizado fora do Brasil do que dentro do Brasil? Eu não gosto muito de generalizar as coisas. A gente acaba de vivenciar agora o Diniz na final do Mundial, o Diniz com um apoio no Fluminense de diretoria, jogadores, torcida muito grande, estando mesmo que interinamente, estando na seleção brasileira. A gente vê o professor Dorival, campeão da Copa do Brasil também, tendo um respaldo interessante no São Paulo. Então eu não gostaria de generalizar. Eu acho, mais uma vez, que a gente tem que ir pelos profissionais competentes. Claro que Jorge Jesus, Abel Ferreira, Vojvoda tem a sua contribuição para o futebol brasileiro, tem a sua competência, mas eu gostaria de ver alguns outros treinadores brasileiros que no momento estão no mercado que, para mim, talvez um pouco abaixo do que eles poderiam estar. Eu gostaria de ver esses treinadores brasileiros tendo um pouco mais de oportunidade, seja no Brasil, seja fora do Brasil, para poder desenvolver o seu trabalho, que eu tenho certeza que vai sair coisa boa. Com certeza. Gustavo, quero te agradecer por esses minutos aí, esse bate-papo super interessante. Acho que deu para a gente traçar um panorama aí sobre o Larcamón, também principalmente sobre a sua carreira. Aproveitar para te desejar bastante sorte nessa sua caminhada, retomada como treinador fora do Brasil, que você tenha grandes conquistas aí, possa, claro, abrir cada vez mais portas, seja no futebol internacional, seja no nosso futebol brasileiro. Sempre uma satisfação falar com você, e as portas da Itatiaia abertas, e espero que possamos aqui noticiar, claro, sempre as suas conquistas por aí. Muito obrigado pelo bate-papo, foi muito bom, e torce por nós. É importante esse apoio dos brasileiros. De vez em quando chega lá pra gente algumas mensagens de apoio, de carinho. Isso é importante pra gente. A gente fica longe da família, longe dos amigos, mas sempre que chega esse tipo de mensagem é importante pra gente. Então tá certo, falamos com Gustavo Leal, técnico brasileiro que está buscando o seu lugar ao sol no México, já tem feito um trabalho especial, levando o São Luís a conquistas importantes. Então, ó, fica você convidado para acompanhar esse conteúdo, tá gravado, tá no nosso YouTube, claro que vamos explorá-lo em nossas diversas plataformas, e você conhecendo mais um profissional do nosso futebol, o futebol brasileiro que é tão rico, não só em relação aos jogadores, mas também em relação aos treinadores. Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez, Gustavo, e agradecendo ao Juca Pacheco, que nos ajudou a fazer com que essa entrevista fosse possível. Um abraço, pessoal!